ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Sejam muito bem-vindos a Este País Não é para Jovens, um encontro semanal para tentarmos descobrir se os jovens têm ou não têm opinião. Na semana passada tivemos cá jovens do Mar de Canaveses, tivemos o Mar de Canaveses representado por 3 meninas. Esta semana temos 3 meninos de Paredes. A representar a juventude socialista, o Armando Leal, que é técnico superior na Faculdade de Ciências, presidente da JS, gosta dos tons mais cor-de-rosas da política nacional. E eu começava já por ti, Armando, e fazia-te já para tentar conhecer melhor que perspectivas é que tens para o nosso Euro. Estamos aqui 3 homens, vamos tentar discutir aqui futebol. Faltam-nos umas cervejas, se calhar possa que ainda chegam entretanto. Que perspectivas, enquanto tu és apreciador de futebol? Sim. Antes de mais, boa noite. Cumprimentar os telespectadores, cumprimentar os meus colegas de painel, o Arthur, o Jorge e, naturalmente, o Zé Carlos. Relativamente ao Euro, acho que nós devemos entrar com a perspectiva de sermos o vencedor em título e termos que o defender. Não obstante de verem equipas como a França, que é campeã mundial e também vai lutar para vencer este ano o Euro, mas temos que ter essa perspectiva de que temos um plantel recheado de jogadores de alto nível. Estamos num grupo com a Alemanha. E com a própria França. Faça aquilo que aconteceu com os jovens estes dias, portanto, 11 contra 11, quem ganha é a Alemanha. Mas para contrabalançar essa tristeza da nação, tivemos a vitória no MotoGP do Miguel Oliveira, por isso... Bem, pronto, está tudo resolvido. Deixa-me apresentar então o Arthur Mesquita, representante das cores mais azuis da política nacional, do CDS. Arthur é gestor de mercado e gostas também de futebol? Sim, não tenho seguido tão afincadamente. Peço desculpa, passo sempre à frente da parte das apresentações. Muito obrigado pelo convite, Zé Carlos. Obrigado também a presença daqui dos meus colegas. Estás bem rodeado. É verdade. Centrista como deve ser. Centrista, um bocadinho, se calhar não estou centrista. Está tão centrista, mas acho que o posicionamento foi também uma boa estratégia para fazer passar uma mensagem da parte do quadrante político. Como eu estava a dizer, é um prazer também estar aqui com vocês e ter este espaço com jovens de Paredes, para falarmos também de jovens de Paredes, e acho que é uma iniciativa que se deve repetir e acho que todos os paredenses e todos os jovens de Paredes vão ficar a ganhar, exatamente. Em relação ao futebol, já fui mais aficionado, efetivamente, agora perdi um bocadinho o interesse, mas a seleção é a seleção e sigo. Qual é a perspectiva que tens para o europeu? Eu estou com uma boa expectativa. Acho que vamos fazer um bom europeu e acredito que temos uma boa equipa, bastantes jogadores rodados na Premier League, que acho que vai ser o fator diferenciador neste europeu. E podem vir a Alemanha, pode vir a França. A França já vencemos uma vez recentemente, acredito que se vai repetir, por isso estou confiante. Apresento também o Jorge Oliveira, gosta das cores mais alaranjadas da política nacional, para utilizar as cores também que usei com os colegas, da JSD, então o Jorge Oliveira, técnico de marketing. Como é que se aplicava o marketing ao futebol? Está sempre aplicado, quer dizer... Há sempre uma oportunidade para aplicar o marketing. Aliás, o marketing identifica as próprias oportunidades. Mas antes de irmos a isso, a esse ponto em concreto, sigo o exemplo dos meus colegas de painel. Cumprimentos a todos os que nos estão a ver. Cumprimento o Zé Carlos também. E saúdo naturalmente a iniciativa de colocarem os 3 jovens das juventudes partidárias do Conselho de Paredes, à semelhança do que acontece também com os conselhos limítrofes, à conversa em que podemos discutir ideias, podemos discutir política e podemos, no fundo... Acima de tudo, ouvir a vossa opinião. Exatamente. Acima de tudo, ouvir a opinião daqueles que, à partida, representarão as juventudes do Conselho. Relativamente ao marketing e de que forma é que ele se poderia aplicar ao futebol e ao campeonato e ao europeu 2020, apesar de estarmos ainda em 2021. De facto, o marketing, como eu disse, acaba sempre por identificar as oportunidades e nós temos agora uma oportunidade de ouro
demonstrar de que a vitória que obtivemos em 2016 não foi fruto da sorte, não foi fruto do acaso, mas sim de uma equipa que está em construção há muitos anos e que, naturalmente, fará de tudo para revalidar o título e terá uma prestação ao nível daquilo que é a história do nosso país, ao nível dos melhores da Europa. E com muitos jovens, este ano temos lá muitos jovens. Neste país que não é para jovens, ouvimos a opinião dos jovens exatamente com as grandes cenas que eles nos trazem. E a grande cena que começa esta semana, começa com o Jorge, e o Jorge quer-me falar de emancipação jovem. Porquê? Vocês ainda estão todos em casa, não querem sair de casa, qual é o vosso problema? Ora bem, em primeiro lugar, dizer que esta é a oportunidade certa para podermos falar sobre a emancipação jovem. Até porque acabamos por tocar aqui em vários temas, desde o primeiro emprego, da primeira casa, do primeiro filho. Portanto, não é só na questão de sair de casa dos pais, que é naturalmente cada vez mais tardia, fruto daquilo que tem sido a evolução da sociedade nos últimos anos. Mas não acham que devia ser ao contrário, não é? Devíamos ser... Nós temos sempre esta perspectiva de que os jovens, principalmente nos países nórdicos, saíam muito cedo. Nós tivemos sempre esta comparação, já na minha altura se falava disto. Eu saí relativamente jovem de casa, mas ainda assim já não saí muito jovem, porque noutros países saía-se mais jovens. E vocês sentem que cada vez é mais... A tendência acaba por ser cada vez, a cada dia que passa e a cada ano que passa, acaba por ser essa tendência. Até porque, para já, em primeiro lugar, porque a escolaridade que cada jovem vai completando acaba, felizmente, por atingir níveis superiores. Nós temos hoje um nível de licenciados, ou pelo menos um nível de jovens com escolaridade obrigatória, que não permite que a emancipação, particularmente nesta segunda fase da saída de casa, se possa dar mais cedo. E depois as dificuldades que se encontram na etapa anterior, que é a procura do primeiro emprego, da estabilização laboral. E é o primeiro grande passo para que depois todas as etapas que depois nos vão retirando da juventude lentamente, mas para que depois as etapas seguintes se possam cumprir. Ou seja, inicialmente as questões relacionadas com o primeiro emprego, com estabilização laboral, acaba por ser difícil para um jovem, e acredito que os meus colegas de painel concordarão comigo, sair da faculdade ou sair do ensino obrigatório, caso não queira prosseguir os seus estudos, e ingressar no mercado de trabalho e atingir uma estabilidade laboral que o permita poder adquirir uma casa, que o permita fazer a sua vida de forma diferente que não com a dependência que tem naturalmente dos pais, e também os baixos salários que são praticados no nosso país. Há uma política, eu costumo dizer que é uma política do salário mínimo, há um incentivo quase a que as empresas cumpram o requisito do salário mínimo, e o salário mínimo tem que ser visto não só pelos empresários, mas, naturalmente, mas particularmente por quem nos governa, não como um salário obrigatório, mas como um salário... Deixa-me aqui fazer um bocado a figura do velho do Restelo. Não são vocês jovens que querem sair de casa já com tudo prontinho? A casa tem que estar feita, tem que ser vossa, tem que ir a comprar, tem que ter as cortinas certas, tem que ter tudo feito. Portanto, nós não podemos sair, nós não podemos começar a vida e começar a construí-la. Temos que ter já a vida já quase em lançamento, só depois é que... Eu compreendo a questão. Acredito que até poderá fazer sentido. Mas a verdade é que as lições que nós tivemos dos últimos anos, particularmente do período em que atravessamos uma crise, aliás, até se deu agora aos 10 anos da vitória de Pedro Passos Coelho, sobre o PS de José Sócrates, que nos levou a atravessar um período conturbado da nossa história, levou-nos a aprender muito, a aprender e a tirar relações sobre esse período. E agora, naturalmente, com a crise que se verá por fruto da pandemia. E, portanto, as relações que nós tiramos do passado, e que a maioria dos jovens tiram do passado, é que a insegurança que nós temos relativamente à estabilidade
financeira, novamente laboral, do nosso país, acaba por não nos permitir dar o passo em frente. Agora, eu não consigo aqui perceber se é por causa das cortinas que ainda não estão exatamente como queremos. Não, o que eu quero dizer... Ou se não temos o caminho todo preparado para o percorrer. Mas não é fácil adquirir casa, mas também não é fácil arrendá-la, não é? Exatamente. Aliás, esse também é outro dos problemas que acaba por dificultar a emancipação dos jovens nesta segunda fase. Quase que isto também não é um problema, a meu ver, relacionado com os preços praticados no arrendamento. Acaba por ser naturalmente pela política de baixos salários que Portugal mergulhou de alguns anos esta parte. Isso aí impede, naturalmente... Vai ser difícil. Agora, nos próximos tempos, né? Temos uma crise que se avizinha. Como é que vamos fazer? Os jovens são conhecidos por serem resilientes, por serem irreverentes e por serem terem uma capacidade muito grande de se reinventarem. E, portanto, eu acredito que a juventude conseguirá optar e enverdar por um caminho de reinvenção daquilo que nos leva à emancipação e depois, naturalmente, com as políticas públicas que poderão ajudar a que se deslinde deste nó que não nos permite emancipar mais cedo. Deixa-me ouvir então a opinião do Armando relativamente a este tema. É possível sonhar? Bom, eu acho que é nos períodos de crise em que nós nos devemos reinventar, não é? Se vislumbrarmos aquela que é a história da humanidade, foi a quando de catástrofes, de guerras, de crises, em que a humanidade posteriormente mais prosperou. E nós agora temos uma excelente oportunidade. Teremos um PRR que se avizinha, teremos também um novo quadro comunitário, teremos que mudar estruturalmente a nossa sociedade e por isso eu acho que se for a vontade política daqueles que nos governam, quer ao nível central, mas também ao nível local, nós podemos superar, dar a volta por cima e prosperar assim como desejamos. Mas relativamente à provocação que lançou sobre o facto de jovens quererem ou não cortinas, eu acho que os dados mostram perfeitamente que são os jovens quem mais padece com as crises. Se nós formos analisar, por exemplo, a taxa de desemprego do último ano pré-Covid para o ano seguinte, ou seja, o ano 2019 para o ano 2020, vemos que a taxa de desemprego afetou sobretudo os jovens. Aumentou, nós estávamos a níveis de 2008 e voltámos novamente para níveis da Troika. E por isso, os jovens, como o Jorge dizia bem, saem mais tarde de casa dos pais também, é verdade, porque prolongam a sua educação, infelizmente para eles, porque isso refletir-se-á depois no seu rendimento. Mas têm uma certa dificuldade, quer pela política dos baixos salários, quer pelo mercado imobiliário, que, sobretudo nas grandes urbes, que é onde também se concentra a população, está desregulado. E também porque o facto de hoje em dia nós não conseguirmos rejuvenescer a nossa população deve-se sobretudo a não existirem políticas efetivas que o incentivem. Não me parece que seja sensato o Estado atribuir subsídios pontuais para que os casais possam ter filhos, se depois não os acompanha na educação, na saúde, se não os acompanha posteriormente, tem que haver um reforço a este nível. Sim, deixa-me então aproveitar, Artur, a tua vez. Eu aqui, se calhar, até voltava aqui, face àquilo que o Armando me estava a dizer, respondendo à minha provocação, e fazia-te uma provocação a ti em resposta à provocação dele, que era... eu sei que, por exemplo, noutros países, os jovens conseguem estudar, prolongam os estudos e depois conseguem ter part-time que ajudam, pelo menos em grande parte, nas despesas que eles têm. Em Portugal, porque é que isto não acontece? Porque... Eu acredito que possa ser uma questão cultural. Atenção, nós temos que perceber cada vez que olhamos para Portugal, em comparação com outros países e com outros governos, efetivamente nós temos uma matriz na nossa cultura que está intrínseca